Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Mais uma vez, estamos juntos, né? Agora para estudarmos o tópico 2. E o título é Desonestidade. Eu fui também consultar o dicionário, né? Para saber a definição da palavra desonestidade e temos algumas definições aqui. Ato que atenta contra a moral, falta de sinceridade, ausência de integridade. Olha, irmãos, muito triste, né? É, é muito triste quando você percebe que uma pessoa não é sincera com você. É muito triste quando você percebe que aquela pessoa, ela não é uma pessoa íntegra e ela é professa cristã. Porque essa lição, meus queridos, não vem vindo para os de fora que não conhecem Jesus. Essa lição, ela vem vindo para nós, né? E ela deve fazer, né, uma diferença. Essa palavra deve fazer uma diferença nas nossas vidas. Nós temos que procurar fazer um exame da nossa conduta. Qual tem sido a nossa conduta? Eu tenho esse defeito de um caráter, né? Eu tenho essa mancha no caráter. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de vocês, né? Que nós possamos fazer, né, uma introspecção e ver qual tem sido o nosso comportamento. Se nós não temos sido uma ferramenta na mão do inimigo para poder fazer o quê? O mal contra o nosso próximo e contra nós mesmos, né? Descreva a profundidade do mal que causamos quando prejudicamos a reputação de outros. Como Deus vê isso? Provérbios vem citando alguns versos. Diz aqui, Provérbios 6. O perverso não tem caráter. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. E diz assim: qual será então o resultado dessas pessoas fazerem isso? O verso 15 de Provérbios 6 diz: por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído, irremediavelmente. Irremediavelmente. Quer dizer, essa pessoa ela vai ser destruída. Então nós precisamos ver qual tem sido a nossa conduta, se nós não estamos falhando nesse quesito da honestidade. A nota diz assim: o espírito de fofoca e intriga é um dos instrumentos especiais de Satanás para espalhar discórdia e contenda, separar amigos e destruir a fé de muitos na veracidade de nossas posições. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, né? Por levantamento de falso testemunho. Eu já passei por isso 2 vezes, coisas sérias, e que eu sei que essas pessoas foram usadas por inimigo. Mas como eu estava firmada no meu Jesus, eu não me ausentei da igreja em nenhum momento e eu fiquei firme diante do Senhor, porque eu sabia quem eu sou. Eu sabia da minha conduta. Então eu levantei a minha cabeça e deixei, né, as consequências na mão de Deus. E eu pude presenciar isso, né? Deus me justificando. Deus me justificou, meus irmãos. Diz aqui: é natural que os seres humanos falem palavras cortantes. Aqueles que cedem a essa tendência abrem a porta para Satanás entrar no coração e torná-los rápidos em lembrar os erros enganados de outros. Abordam-se as falhas dos outros, notam-se suas deficiências e proferem-se palavras que levam à desconfiança contra aquele que se esforça ao máximo para cumprir o próprio dever como cooperador de Deus. Muitas vezes, as sementes da desconfiança se espalham porque alguém acha que deveria ter sido favorecido e não foi. Então aqui já entra a inveja, né? Às vezes a pessoa queria estar naquele lugar, naquela posição que você está. Às vezes a pessoa gostaria de ter a conduta que você tem dentro da igreja, no ajudar. Às vezes a pessoa não tem essa prontidão, né, de fazer as coisas para o Senhor. E ao invés da pessoa copiar, né, o exemplo daquele com que ela está se incomodando, ela vai fazer o quê? Denegrir a imagem dessa pessoa. Então isso não pode acontecer, meus queridos. Nós somos aqui, olha, aqui está falando, né? O coração entra, o Satanás entra no coração dessas pessoas, né? E agora ele vai usá-los como instrumento para poder denegrir a imagem daquele que está tentando
que faz o possível para andar direito, né? Que faz o possível para estar na presença de Deus. Eu vou ler de novo. Abordam-se as falhas dos outros, notam-se suas deficiências, proferem-se palavras que levam à desconfiança contra aquele que se esforça ao máximo para cumprir o próprio dever como cooperador de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. 2b. Como o Senhor vê as pessoas desonestas nas transações financeiras? Maldito quem mudar o marco da divisa da propriedade do seu próximo. Nós vemos isso muito acontecer quando se compra terrenos em áreas verdes, né? Nós vemos que um terreno é maior, o terreno é menor, e porque aquele fez a demarcação do tanto que ele queria. E às vezes o outro nem estava ali, né, para compartilhar, né, esse momento, e ele fica com a maior parte. Não pode. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas. Não o agradam. Então, meus queridos, como o Senhor vê as pessoas desonestas? Desta maneira, né? Maldito. Essa pessoa é uma pessoa maldita perante o Senhor. E aqui a nota é muito forte. Os registros contábeis de cada negócio, os detalhes de cada transação são avaliados por auditores invisíveis, a mando daquele que nunca se compromete com a injustiça, nunca ignora o mal, nunca suaviza o erro. Quem é esse? O Senhor nosso Deus. Ele manda aqui, olha, ele manda, né, auditores celestiais para investigar como está a sua vida, como você tem agido em relação aos negócios, em relação ao seu próximo. A lei de Deus condena todo malfeitor. Ele pode desprezar essa voz, pode tentar abafar a sua advertência, mas é inútil. Ela o segue. Ela constantemente está ao ouvido. Ela destrói a paz. Se essa voz não for atendida, ela o seguirá até o túmulo. É uma testemunha contra ele no juízo. Um fogo inextinguível consome por fim a alma e o corpo. Nossa, irmãos, forte, né? Então, gente, que o Senhor tenha misericórdia de mim, de cada um de nós, que nós possamos fazer, né, um exame de qual tem sido o nosso comportamento. Nós não podemos dar essa falsa expressão de santidade, essa falsa expressão de cristão, porque nós estamos sendo representantes do nosso Deus, um Deus justo, que julga justamente, né? Porque aqui fala, né? Se compromete com a justiça, nunca ignora o mal, nunca suaviza o erro. O nosso Deus, ele é comprometido com a justiça, ele não ignora o mal e ele não suaviza o erro. Então não adianta, mas que tem? É só uma coisinha. Uma coisinha de nada. Ela deu o troco errado, eu fui no mercado e a caixa, ela me deu R$2 a mais de volta. Imagina que eu vou devolver? Não vai fazer falta não, ela sempre deixa lá, sempre as pessoas deixam os centavos lá e vai cobrir o que ela me deu a mais. Não, meus queridos, você viu? O Senhor não suaviza o erro. O Senhor não suaviza o erro, nunca ignora o mal, por menor que seja. 2c. O que acontecerá com qualquer bem adquirido de forma desonesta? O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. O avarento põe sua família em apuros. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão. Armadilha mortal. Quando fazemos nossos negócios, devemos pensar na eternidade. Nós devemos pensar na eternidade, porque nós vamos dar conta para o Senhor. Diz aqui, nenhum esquema de negócios ou plano de vida pode ser sólido ou completo se envolver apenas os breves anos desta vida presente e deixar de fora o futuro sem fim, a eternidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos assimilar esses conselhos e que nós não venhamos ser essa pessoa que entristece o coração de Deus, que entristece o coração do próximo. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Até amanhã, se Deus quiser, quando nós estudaremos o nosso terceiro tópico dessa lição. Um beijo, fiquem com Deus.